Olá, tudo bem? Gostaria de desejar um bom dia a todos que estão nos ouvindo pela manhã, uma boa tarde para quem nos escuta durante a tarde e boa noite para nossos ouvintes noturnos. Nosso tema do terceiro capítulo do nosso documentário sobre o modal aéreo em podcast, iremos abordar algumas curiosidades sobre o nosso tão familiarizado modal. Além das inúmeras informações que já vimos anteriormente, como que o modal aeroviário é considerado um dos meios de transporte mais seguros devido às suas regras, seus procedimentos e suas tecnologias que conseguem garantir isso. Entretanto, o modal tem muitas curiosidades e hoje nós iremos lhe contar 9 curiosidades sobre esse modal. Hoje contaremos com duas convidadas, especialistas nas curiosidades dos modais, para nos contar essas curiosidades. Elas são conhecidas como técnica e logística Raíssa Marielle e Yasmin Ferreira. Iniciaremos com a técnica Raíssa. Primeiramente, quero desejar um bom dia a todos e dizer que é uma honra estar participando deste documentário. Bom, como já foi citado, existem diversas curiosidades sobre esse modal, mas acredito que poderei citar algumas que poucos ainda têm conhecimento. Você sabia que já existem aviões que fazem aterrissagem no piloto automático? E esse é um dos motivos pelo qual ele é considerado mais seguro. Com essa ajuda tecnológica, o piloto consegue cuidar de outros processos durante o voo, deixando a pilotagem para o sistema computadorizado da aeronave. A segunda curiosidade é que já não é mais necessário ter medo de relâmpagos, pois o transporte ele já está em um patamar avançado e raios não são mais um perigo. O último avião a sofrer um acidente por conta de relâmpagos foi em 1963, e desde então a tecnologia e a engenharia aeronáutica evoluíram, fazendo com que os aviões não absorvam a energia caso sejam atingidos por descargas elétricas. Então já não é mais preciso cancelar uma viagem por conta de uma possível tempestade. A terceira curiosidade é bem interessante. Os aviões eles não precisam de todos os motores funcionando para poder voar. Então, sim, é possível voar se um dos motores falharem. Entretanto, o mais provável é de que a aeronave gaste mais combustível e não consiga percorrer toda a distância que estava programada. Então, será necessário fazer um pouso de emergência. A quarta curiosidade é que, segundo alguns estudos, em altas altitudes, o paladar e o olfato são bastante prejudicados, e por isso você não conseguirá sentir muito bem o gosto das coisas. A quinta curiosidade é que o piloto e o copiloto não comem a mesma comida. Essa é a outra medida que torna o transporte mais seguro. A justificativa se dá pelo fato de que se os dois tripulantes comessem a mesma comida, ambos podem correr o risco de passar mal ao mesmo tempo. Então, para evitar esse tipo de situação, cada um come um tipo de comida. Diante dessas 5 primeiras curiosidades, já podemos esperar coisas engraçadas e curiosas. E agora teremos a técnica Yasmin Ferreira, com as outras 4 curiosidades, mas ao mesmo tempo são voltadas a comportamentos do corpo e as medidas de proteção. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de participar desse documentário. Acho uma ótima proposta para abordar mais informações sobre o modal. A sexta curiosidade é que um piloto nunca fica sozinho na cabine. Essa é outra medida para garantir a segurança do voo. Sempre que o piloto ou copiloto se ausenta da sua cabine, um comissário toma o seu lugar, mas não controla a aeronave. A sétima curiosidade é bem questionada por algumas pessoas. É a questão do porquê as janelas do avião são redondas. E eu vou explicar para vocês. Tudo começou nos anos 50, quando foi produzido um avião batizado de Cometa, onde foi considerada uma maravilha de aviação. No entanto, um ano depois, ele se desfez em pedaços quando estava no ar. Após alguns meses, algo parecido aconteceu com outros aviões. Engenheiros analisaram cada detalhe e acharam um problema. O problema foi a janela do avião, que era quadrada. Os cantos das janelas representavam uma forte pressão, que era intensificada durante o voo. Assim, os especialistas decidiram arredondar os cantos das janelas. A oitava curiosidade é que a maioria dos aviões são brancos. E por que será que isso acontece? Isso acontece por algumas razões, por exemplo, o reflexo de calor. Pintado de branco, o avião retém menos calor, sendo melhor tanto para os passageiros quanto para a economia da companhia aérea. A tinta branca também é mais barata, além de evitar o choque com os pássaros. As aves enxergam muito bem o reflexo das superfícies brancas e não batem nos aviões. E, por último, é mais fácil de ver as rachaduras e as áreas amassadas dos aviões.
A nona curiosidade é que existem aviões que chegam a ter 18 rodas, isso mesmo, 18 rodas. O número delas depende do peso da aeronave. Os pneus têm câmara e não ar. Eles são cheios com nitrogênio, caso ao contrário eles explodiriam durante a aterrissagem. Nesse momento, quando os freios do avião são acionados, os pneus esquentam muito, atingindo até 80 graus Celsius. Eu gostaria de agradecer a participação das duas técnicas e podemos chegar à conclusão de que todas as curiosidades citadas são baseadas em curiosidades do corpo humano e as medidas de proteção para piloto e passageiros. Essas curiosidades nos ajudam a entender melhor o motivo de alguns procedimentos e de coisas que podemos notar, como aviões da mesma cor. Dessa forma, após tantas curiosidades apresentadas, concluímos mais um capítulo do nosso documentário em forma de podcast sobre o nosso modal aéreo. E daqui me despeço de todos vocês ouvintes. E lembrem-se de ficar em casa e se cuidarem sempre. Até o próximo capítulo. Olá, nós somos a Júlia e a Ana. No episódio de hoje, vamos falar sobre as várias curiosidades do transporte hidroviário, que consiste no transporte de mercadorias e de passageiros por barcos, navios ou balsas. Por exemplo, você sabia que o maior navio de contêineres do mundo é o Emma Maersk? De origem dinamarquesa, seu tamanho chega a 397 metros de comprimento e 63 metros de largura. E o curioso também é que o Møller Maersk informou que a pintura de silicone que recobre a parte do casco abaixo da linha d'água reduz a resistência ao avanço e economiza cerca de 1,2 milhões de litros de combustível por ano. Bom, a movimentação total de cargas por via marítima no Brasil de janeiro a setembro de 2017 foi de 800 milhões de toneladas, segundo o levantamento da ANAC. Esse valor representa a quantidade de peixe e carne que a população mundial come por ano. O Brasil possui cerca de 37 portos públicos, e o porto público mais movimentado do Brasil é o de Santos. Até agosto de 2017, ele havia movimentado 67,9 milhões de toneladas de carga, segundo o portal Webportos. Isso é um pouco mais que o dobro do segundo colocado, o porto de Itaguaí, no Rio de Janeiro. Já o principal porto privado do Brasil é o Terminal Marítimo de Ponta da Madeira, no Maranhão, que movimentou 121 milhões de toneladas esse ano. Exatamente. E os outros portos que completam os 5 primeiros são de Paranaguá, Rio Grande e de Suape, em Pernambuco. E sabe o que é interessante, Júlia? É que nem se forem somadas as movimentações desses 3 portos em 2017, o valor chega ao que passou pelo Porto de Santos. Sem dúvidas, Ana. A importância do Porto de Santos para o Brasil é enorme, pois por ele passam 1/4 das trocas comerciais brasileiras. Ele também é o maior da América Latina e o 39º porto mais movimentado do mundo em contêineres. Uma estatística relativamente desconhecida é que 90% do transporte mundial se realiza através da via marítima. Isso explica que as maiores empresas de navegações sejam de potências marítimas ou de centros comerciais localizados em grandes portos. Ao ser comparado com aviões ou com carros, o impacto ambiental dos navios de carga de mercadorias é proporcionalmente menor. O transporte pelo rio custa menos de 1/3 do transporte rodoviário. E é exatamente assim, pela concentração das viagens e de carga. Enquanto um avião gasta uma enorme quantidade de energia para transportar um pequeno volume, um avião porta-containers poderá carregar entre 100 a 1.000 vezes mais de carga. Cara, a quantidade de mercadoria que um barco pode transportar é imensa. Para você pegar o raciocínio, o maior barco porta-contentores ou porta-contêineres do mundo pode transportar 745 milhões de bananas. Isso é banana pra caramba, uma banana para cada habitante da Europa e da América do Norte. O Brasil possui uma rede hidroviária economicamente navegada de aproximadamente 22 mil quilômetros. Segundo o Plano Nacional de Logística e Transportes, a participação do modal aquaviário, considerando hidrovias e cabotagens, é 13% do total, sendo que as hidrovias correspondem a 5%, considerando que 80% das hidrovias estão na região amazônica. Entretanto, você saberia me dizer qual é o maior trecho navegável do Brasil?
E vamos de mais uma curiosidade. O maior trecho navegável do Brasil atualmente é a Hidrovia de São Francisco, com 2.354 quilômetros de extensão. Se fosse uma estrada, a hidrovia seria a 10ª maior do país. O transporte internacional de mercadorias é um dos elementos basilares, servindo de base do comércio internacional. Por si só, movimenta aproximadamente 300 milhões de dólares mundialmente. Sabia disso, Ana? Na economia globalizada em que vivemos, as empresas de logística são uma engrenagem comercial essencial. Curioso isso, né? Poder carregar grande quantidade de materiais, sejam matérias-primas ou produtos acabados, torna o custo ainda menor do que o de transporte ferroviário. O custo de transporte de uma bicicleta pelo mar ronda cerca dos $10. Exatamente. O transporte marítimo converte-se assim na chave do sucesso do transporte internacional de mercadorias. As grandes empresas de transporte procuram a expansão do seu negócio no mar, abrindo instalações em grandes portos e controlando as rotas comerciais, conectando os centros de produção e de consumo. Incrível, né? Para encerrar o nosso episódio de hoje, você sabe me dizer qual é o maior porto marítimo do mundo? Alternativa A, Xangai, na China? Alternativa B, Porto de Leixões, em Portugal? Ou alternativa C, Tianjin, na China? Você tem alguns segundos para escolher a certa. Caso você tenha escolhido a alternativa A, você acertou. Com um total de 5 áreas de trabalho, o Porto de Xangai se tornou o maior porto do mundo, superando o Porto de Singapura com 36,5 milhões de contêineres movimentados em 2015, 3 vezes mais do que em Hamburgo. Bom, todas as informações foram retiradas de sites e reportagens de fontes confiáveis. E ficamos por aqui. Obrigada pela sua audiência. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos! Você está ouvindo mais um Planeta dos Modais. E hoje vamos falar sobre algumas curiosidades sobre o modal rodoviário. E como de costume, né? Hoje trouxemos mais uma convidada mega especial para falar um pouco desse modal. Então seja bem-vinda, Mariana. Fique à vontade, minha querida, para você passar todo esse seu conhecimento para nós. Oi, gente! Estou muito feliz de estar aqui para falar algumas curiosidades desse modal, que é super interessante. Então, vamos lá. Basicamente, o modal rodoviário, ele utiliza-se da força da gravidade ou aplicação da pressão mecânica para, através de dutos, realizar o transporte de granéis. Vale registrar também que ele é um transporte que não causa poluição, não congestiona e é relativamente barato. O consumo de energia ele é reduzido em relação ao volume transportado, especialmente por se priorizar o uso da energia elétrica quando não é possível escoamento por gravidade. E, além de diminuir o tráfego de substâncias perigosas e a incidência de desastres ecológicos, o sistema rodoviário é bastante seguro e pode transportar grande quantidade de carga, embora transporte pouca variedade de produtos por longas distâncias. Na maior parte dos casos, não necessita de embalagens para o transporte desses produtos. E é muito curioso notar que os dutos apresentam serviços contínuos, ou seja, funcionam 24 horas por dia. Uma vantagem do sistema rodoviário é a diminuição de roubos e furtos de produtos, de forma que muitos tubos estão imersos no solo. E outras vantagens que também são importantes citar desse tipo de transporte é que ele apresenta fácil implementação e, além disso, ele é bem econômico, uma vez que apresenta baixo custo operacional de transporte e de energia. Por outro lado, as desvantagens do transporte rodoviário são que ele é considerado um transporte lento, com velocidade de 2 a 8 km por hora em relação aos outros, além de apresentar pouca flexibilidade de destinos e de produtos. Esse transporte ele também possui desvantagens como a chance de causar acidentes de grande impacto ambiental com o rompimento dos dutos, uma vez que esses estão em contato com o solo e o mar. Então, uma necessidade de grande investimento financeiro para a fixação dos tubos, e esses não possuem alteração de rota. Esse tipo de transporte ele não é indicado para pequenas distâncias ou pequenas quantidades de produtos, além de que os tubos eles não possam carregar tipos diferentes de produtos, pois há riscos de contaminação dos mesmos.
A maioria dos produtos transportados pelos dutos são realizados pela empresa de petróleo brasileira, a Petrobras. No mundo, as rodovias são um dos mais importantes meios de transporte, sendo muito empregados nos Estados Unidos e na Europa. A maioria dos mais de 400 dutos existentes no Brasil são utilizados para transporte de petróleo e derivados. O primeiro sistema foi instalado na Bahia, no início da década de 40, e ligava a refinária experimental de Aratu até o porto de Santa Luzia. E novamente, obrigada por ter aceitado participar desse podcast, Mariana. Muito obrigada por trazer todo esse conhecimento para nós. Obrigada a todos os ouvintes do programa de hoje. Vocês são 10! Esse foi mais um Planeta dos Modais. Até a próxima, galera. Beijão. Tchau, tchau. Olá, galerinha! A turma do Modal Ferroviário voltou aqui para aumentar a sua gama de conhecimentos, trazendo algumas curiosidades sobre o nosso modal. Eu sou a Alanide e estou juntamente com a Júlia. Fala aí! Oi, pessoal! Separamos algumas curiosidades para vocês arrasarem quando se trata de trilhos e ferrovias. Bom, comecemos pelo começo. Lá na primeira ferrovia do mundo, que foi construída na Inglaterra, entre as cidades de Stockton e Darlington, ou nome difícil, inaugurada em 1825. Exatamente. Ela tinha a função de carregar o carvão em passageiros por cerca de 60 km, e daí para frente ela só foi se aprimorando. Na época, os trilhos eram feitos de maneira manual. Graças a Deus ocorreram diversos avanços que tornaram os trilhos mais seguros e mais fáceis de serem produzidos. Você sabe me dizer algum desses avanços? Foram desenvolvidas bases de fazer trilhas, e com o conhecimento adquirido ao longo do tempo, os caminhos foram aprimorando. Embaixo desses trilhos são colocadas pedras. Estas rochas são responsáveis por apoiar firmemente e fixar os trilhos nas linhas dos trens. Em muitos casos, descarrilhamentos não ocorrem graças a elas. Primeiro, coloca-se a camada de cascalho grosso em torno dos trilhos. Depois, as pedras em pequenos montes e, finalmente, o trem passa, em velocidade muito baixa, acomodando as pedras na pista e fazendo com que elas fixem para sempre. Uau! Então quando andamos de trem, nossa vida pode estar dependendo das pedras abaixo dos trilhos? Assustador, porém incrível. Óbvio que não podemos esquecer dos atores ambientais ao planejar a construção de uma linha férrea. Considerar essas variáveis pode causar verdadeiras tragédias. Tá, mas já chega de falar em trilhos e vamos falar dos trens em si. Ok. Eu vou lançar um tema. Qual a média de velocidade dos trens? Devemos lembrar que a velocidade vai depender do peso que o trem está transportando. Nos trens modernos, permitem itens de 30 toneladas por eixo. Podem circular vagões com eixos para 30 toneladas, os quais transportam um peso total de 120 toneladas. Podemos dizer que a velocidade média das ferrovias de cargas varia de 23,40 km por hora a 31,07 km por hora. Isso me fez lembrar lá do Japão e do trem mais rápido do mundo. O Japão, em 2019, começou a testar o trem-bala, o mais rápido do mundo, capaz de chegar até 400 km por hora. O esperado é que ele entre em serviço em 2030. Imagina andando desse, meu Deus. Júlia, você pode me dizer qual é a maior ferrovia do mundo? Sei sim, é a ferrovia Transiberiana, que liga Moscou com o extremo oriente russo e o mar do Japão, contendo 9.289 km de extensão. Ela cruza 7 fusos horários, e segundo o site da Companhia de Trens da Rússia, a viagem pode durar 143 horas, em média 6 dias, e custa em torno de $857, hoje em torno de R$ 4.782,06. Sim, já ouvi falar dela, agora que eu me lembrei. Sua construção foi iniciada em 1891 e permanece até os dias de hoje, já que o governo russo trabalha até hoje em sua formação. Isso me fez lembrar da primeira ferrovia transcontinental, que foi construída para interligar os estados norte-americanos de Iowa e Califórnia.
e são outras malhas, permitiram uma conexão entre o Oceano Pacífico ao Atlântico por meio de território dos Estados Unidos. Em 10 de maio de 1869, ela entrou em funcionamento, embora a conexão entre as costas tenha sido completada apenas no ano seguinte. Assim se estabelecia uma rede de transporte que tornaria fundamental para a economia norte-americana. Você sabia que existe uma linha férrea subterrânea? Não acredito. Quero provas. O Eurotúnel é um túnel ferroviário submarino com 50,5 km de extensão, cuja ferrovia proporciona acesso entre a França e a Inglaterra, atravessando uma barreira geográfica entre os dois territórios, o Canal da Mancha. Essa obra é composta por 3 túneis localizados de 40 a 70 metros abaixo do nível do mar. 2 dos seus túneis são utilizados para transporte de carros, caminhões e passageiros que, durante o percurso, ficam acomodados nos vagões dos trens. O outro túnel é destinado para ventilação. Seu custo foi de aproximadamente 16 bilhões de dólares. A viagem tem duração de 35 minutos, com velocidade média de 160 km por hora. Essa construção é muito importante para a circulação de pessoas e serviços na região, o que fortalece a economia das duas nações. Sabe o que eu acho legal pra gente falar para finalizar o podcast? Nós poderemos falar sobre as curiosidades do modal ferroviário no Brasil. Achei uma ótima ideia, mas primeiro, para contextualizar e relembrar, no Brasil, o órgão responsável pela seguridade do transporte ferroviário é a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, que está afiliada ao Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil. Para a construção e manutenção das ferrovias, a responsável é a Valec, uma empresa pública controlada pela União. A Valec administra, coordena, controla, executa e fiscaliza as obras que envolvem a infraestrutura das ferrovias no país. É a empresa que gera atualmente as ferrovias de transportes e cargas em âmbito federal. No ano de 1919, o país possuía 28.128 quilômetros de ferrovia. Outra curiosidade interessante é que aqui na região do Vale do Ribeira, em São Paulo, temos a ferrovia Santos-Juquiá, que liga a cidade de Santos à cidade de Juquiá, passando por Itanhaém e Peruíbe. E é isso aí, galera. Espero que tenham gostado e aproveitado bastante o podcast. Tchauzinho e até a próxima! Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou a Ana Júlia e esse é o podcast Infolog, onde nós iremos apresentar a vocês tudo sobre o modal infoviário, desde sua origem até as suas perspectivas aqui no Brasil. E para entendermos melhor o assunto, bem-vindo ao nosso terceiro podcast. O tema de hoje será algumas curiosidades do modal. Para nos ajudar a compreender tudo isso, estamos aqui hoje com algumas importantíssimas convidadas. E aí, gente, meu nome é Lívia. E o meu é Júlia. E eu sou a Gabi. E eu sou a Giovana. Sejam muito bem-vindas ao Infolog. Bom, o modal infoviário surgiu por meio da tecnologia de informação, fazendo com que o mesmo fosse fundamental para entender a cadeia de suprimentos e a distribuição dos produtos. Apesar de estar dentro do meio logístico desde a década de 90, ainda não há muita visibilidade voltada para o modal, sendo que parte da população não conhece ou não tem acesso a ele. Esse meio de transporte é responsável pela demanda de software sobre encomenda, ou seja, graças a esse meio, esses softwares não precisam da presença do produto físico para serem entregues ao seu destino. Além do uso de softwares como equipamentos de transporte, existem também os aplicativos, redes sociais, sites e sistemas. Uma grande inovação trazida por esses equipamentos são as notas fiscais eletrônicas. O seu uso levou à redução de toda a burocracia do sistema de transporte, facilitando as entregas.
Mesmo estando presente há anos no mercado, o modal infoviário ainda não é considerado um modal aos olhos de muitos. Isso porque, muitas vezes, as atividades realizadas dentro dele podem ser integradas a outros modais. São inúmeros os exemplos de onde este modal está presente no nosso dia a dia, sendo eles a ligação por chamada de vídeo, ensino EAD, contabilidade empresarial, pagar as contas por meio da internet banking e até mesmo a entrega de comida através dos aplicativos. No ano de 2018, foi feito um levantamento onde mostrou que cerca de 9 milhões de estudantes cursam o ensino à distância no Brasil. Mas, apesar desse valor ser extremamente alto, grande parte dessas pessoas não sabem qual a procedência do ensino praticado. Por mais que atualmente a tecnologia esteja bastante presente, ainda há lugares, principalmente no Brasil, que carecem dos recursos telecomunicativos, como, por exemplo, as regiões do Norte e Nordeste. Isso acaba sendo um obstáculo para a evolução da malha infoviária brasileira. Algumas organizações possuem resistência em investir na tecnologia para auxiliar nas atividades, não dando espaço a esse novo modal. Mas este meio tem um alto índice de redução de custos dentro das empresas, não só custos logísticos, e sim todos que estão ligados a uma organização. Tudo isso por conta da sua praticidade e agilidade, que se dão pela ascensão de tecnologias automatizadas, fazendo com que as entregas sejam feitas sem intervenções e também por não ser necessário um meio físico para a realização das atividades desse meio de transporte, o que acaba tornando mais acessível em várias formas. Atualmente, todos os outros modais são constituídos por alguma legislação. Aqui eu trouxe alguns exemplos: a NTT, a ANAC e a ANTAC, exceto o infoviário, mas futuramente esse quesito poderá ser adaptado para o surgimento de uma legislação concreta. Então essas são algumas curiosidades do modal. Agradecemos a participação das convidadas e a atenção de vocês ouvintes. Obrigada e até o próximo podcast Infolog! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast, o Log Ok Tok. Hoje, iremos tratar e relatar informações sobre as curiosidades do modal rodoviário. Sabe-se que o transporte rodoviário brasileiro é de suma importância para a transportação de mercadorias diretas para os consumidores abastecerem seus comércios e indústrias. Mesmo que há outros tipos de transportes no país, como o ferroviário e o hidroviário, o rodoviário acaba sendo a opção mais requisitada por empresas, devido à facilidade de encontrar a mão de obra, ou seja, os caminhoneiros, e à falta de legislação tão contundente pelo governo. Em diversas cidades e estradas, por exemplo, há horários específicos para que os caminhões transitem, principalmente dependendo da carga. Entretanto, o transporte rodoviário promove muita circulação de cargas com rapidez, pois facilita o acesso às cidades, mesmo que em horários alternados e de difícil passagem. É um meio de transporte que, literalmente, não para. Os caminhoneiros sabem e conhecem os seus trajetos, podendo deslocar-se e cortar caminhos como quiserem, para assim chegarem ao seu destino no prazo. O principal item que o sistema rodoviário tem de se atentar é a conservação das autoestradas e as rodovias para que tanto os caminhoneiros quanto as pessoas possam viajar sossegadas, sem perigo e sem estresse. Dirigir com cuidado, seja de dia ou de noite, é prioridade para todos nós para não causarmos nenhum acidente. Agora, irei falar alguns fatos sobre o transporte rodoviário. Há mais de 1,2 milhões de caminhoneiros registrados na Agência Nacional de Transporte Terrestre. Existem mais de 130 mil empresas que utilizam as rodovias para levar as mercadorias. O modal rodoviário é o principal meio de abastecimento do mercado industrial e comercial brasileiro. Hoje, os caminhões estão sendo equipados e montados para que não provoquem tanta poluição no ar como antigamente. Há no Brasil 1.751.868 quilômetros de estradas, possibilitando a movimentação de 56% das cargas nacionais. As rodovias de São Paulo são consideradas as melhores do Brasil. A quantidade de quilômetros de estradas existentes no país é a quarta maior do mundo inteiro.
O sistema rodoviário é o principal transporte de pessoas também. Há mais de 50 companhias que atuam no Brasil, que levam pessoas a diversos estados e cidades com oportunidades e preços baixíssimos, além de comodidade e conforto. Com o sistema rodoviário brasileiro, é possível viajar e conhecer novos estados sem se preocupar com passagens aéreas. As rodovias de São Paulo são extremamente modernas e conservadas, garantindo maior segurança para a família inteira. A importância do sistema rodoviário é gigantesca, pois a maior parte do transporte de cargas e pessoas é feita pelas rodovias e autoestradas. Mesmo que os governos de diversas regiões queiram propor regras de legislação para diminuir o tráfego, a praticidade e segurança são itens que devem ser levados em conta, pois essas estradas são seguras, principalmente aquelas que concentram grandes centros urbanos, como São Paulo, Ceará e Curitiba. É preciso conservar ainda mais as autoestradas para que amplie a frota e promova ainda mais a facilidade de cortar estados e estabelecer viagens seguras e confortáveis, sem buracos ou declives. Vantagens do transporte rodoviário. Algumas vantagens desse tipo de transporte justificam sua ampla adesão por diversas empresas por todo o território nacional. Temos uma malha rodoviária extensa, que atende a praticamente todas as cidades do país. A infraestrutura das estradas brasileiras ainda é maior do que os outros tipos de transporte, como marítimo, aéreo, etc. Há uma grande facilidade em contratar serviços de transporte e uma boa flexibilidade de rotas. Por fim, a burocracia é mais simples do que em outros meios de transporte. Mas, é claro, temos também as desvantagens, entre elas, falta de segurança e possibilidades maiores para o extravio de cargas, roubos e acidentes. Tempo de entrega é maior do que algumas outras modalidades de transporte. Baixa capacidade de carga. Custos de transporte, pois envolvem pedágios de combustíveis caros. O futuro do transporte rodoviário, o que pode trazer grandes impactos positivos no futuro do transporte rodoviário é o desenvolvimento de novas tecnologias que começam a serem experimentadas em alguns países. Apesar de ainda estarmos distantes dessa realidade, a utilização da energia elétrica em substituição aos combustíveis atuais ou de alguma alternativa que preserve o meio ambiente e diminua os custos é uma realidade em muitos países. Outra possibilidade que as indústrias estão avaliando e testando são os veículos autônomos, ou seja, sem motorista e que podem rodar sem paradas para descanso e refeições. A empresa alemã Mercedes-Benz já produziu sua primeira linha de caminhões autônomos. E os Estados Unidos já possui caminhões com essa tecnologia trabalhando em extração de minérios. Bom, e assim terminamos essa edição do nosso podcast, o Log Ok Tok. Eu sou o Gabriel. Eu sou a Carol. E esse é o Log Ok Tok.